Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos iniciando mais uma aula do nosso curso de língua portuguesa do Colégio Santa Maria. Bom, essa aula de hoje nós podemos chamá-la de uma aula bônus. Esta não é exatamente uma aula que faz parte do nosso cronograma de aulas, mas eu resolvi gravar esta aula para vocês para esclarecer algumas dúvidas gerais, algumas dúvidas comuns que nós temos a respeito da língua portuguesa. Tá? Essa aula já foi dada também lá nas nossas aulas presenciais, mas foi um dia que tinha pouca gente, então eu espero que vocês possam aproveitar também para esclarecer algumas dúvidas, tá bom? Vamos começar então? Vamos lá! Olha só, a primeira dúvida que as pessoas têm é a respeito da diferença entre essas duas palavras, onde e aonde. Em primeiro lugar, o que a gente precisa saber é o seguinte, a gente só vai usar as palavras onde e aonde quando nós estivermos nos referindo a algum lugar. Se você não utilizar essa palavra, nenhuma dessas duas palavras para lugar, então está errado. Tá bom? Você tem que escolher uma outra palavra para ser usada. Nunca utilize onde e aonde se não tiver alguma relação com lugar, ok? Então nós temos aí essas várias frases aí para a gente tentar descobrir quando que a gente usa onde ou aonde. Por exemplo, A e B. A gente utiliza onde você vai ou aonde você vai. Depois, aonde está meu caderno ou onde está meu caderno? Onde você foi ontem ou aonde você foi ontem? Aonde você comprou ou onde você comprou? Então vamos lá. Depois que a gente entendeu que onde e aonde são utilizados apenas para lugares, tá? A gente precisa saber a diferença entre os dois. Olha só, nós vamos utilizar a palavra onde apenas, sem a letra A, onde, quando nós nos referimos a um lugar que está parado, certo? Um lugar parado. E a gente vai se referir a aonde, a gente vai usar aonde, com a letrinha A, quando nós estivermos nos referindo a uma ideia de movimentação. Então, onde é parado e aonde é movimentação. Tá certo? Então, vamos analisar as frases aí para a gente tentar aplicar esse conhecimento agora. Nós diríamos onde você vai ou aonde você vai. Se você entendeu a explicação, você vai logo descobrir que a palavra correta a ser usada aí é aonde. Por quê? Porque dá uma ideia de movimentação, não é? Aonde você vai. Olha o verbo ir, que dá toda essa ideia de movimentação. Aonde você vai. Tá? Dá uma ideia de deslocamento. Eu saio de um lugar e vou para outro. Tá bom? Depois, aonde está meu caderno ou onde está meu caderno? Olha, só pode ser a palavra onde, porque é um lugar que está parado, certo? Não é um lugar parado? O caderno está lá em cima de um lugar parado. Onde está meu caderno? Tá bom? Depois, onde você foi ontem ou aonde você foi ontem? Não dá ideia de movimento? Verbo ir? Então é aonde você foi ontem. Tá bom? Tem aí o verbo ir. Tanto faz se ele está no futuro ou no passado. Tá bom? Como nesse caso, aonde você foi. Então o verbo ir no passado, então dá a ideia de deslocamento, de movimentação, é aonde. E por fim, aonde você comprou ou onde você comprou? Onde você comprou, porque você comprou no lugar parado, certo? Então é onde você comprou. Deu para entender a diferença? Onde lugar parado, aonde movimento. Por exemplo, a frase onde você mora ou aonde você mora? Onde você mora, não é mesmo? Porque é um lugar parado, ok? Então essa é a diferença de onde e aonde. E lembre-se, só utilize isso para lugar e nada mais. Aí eu dou a explicação para vocês aqui, olha. Aonde você vai, tá vendo? Aonde ideia de movimento, o rapazinho aí andando, tá vendo? E onde você deixou as chaves? Um lugar parado, por isso que é onde. Vamos lá. Agora a gente vai esclarecer também aquela grande dúvida do mas, mais e mas, que tem um acento ali, ó. Primeiro, esse mas, que a gente usa sem i, ele tem o sentido de algo contrário e pode ser substituído por porém. Este mais com i, ele dá uma ideia de quantidade de soma. Ele dá a ideia de soma, de quantidade. E o mas com acento
ele é o contrário de boas, no sentido de pessoas ou coisas más. Exemplos aí, ó. Eu ia viajar no final do ano, mas não tenho dinheiro. Esse mas, ele dá um sentido de contradição, não é? De algo contrário. Eu ia viajar no final do ano, ó, mas, né? Então tem essa ideia de contradição, não tenho dinheiro. Então você não coloca esse i. Se você tiver dúvida na hora de usar essa palavra, tente substituí-la por porém. Se você conseguir substituir por porém, significa que então é esse mas sem o i, tá bom? Faça sempre esse exercício. Faz o teste do porém. Se der para substituir por porém, é o mas sem i. Depois, eu sou mais esperto que você. Mais, ó, é quantidade, não é? Eu sou mais esperto. Essa conta é de mais. Tem a ver com soma, tá certo? Então aí você usa o i. Se não tiver sentido de soma, você tem que utilizar o outro sem o i, tá bom? E depois, vocês são muito más. Aí vem de pessoas más mesmo, né? Poderia ser o contrário de boas. Vocês são muito boas, vocês são muito más. Aí vem o detalhe também do acento agudo que vem sobre o A. Tudo bem? Deu para entender a diferença? Mas, sentido de contradição, algo contrário, se substitui por porém. Mais, dá o sentido de soma, eu sou mais inteligente. E o mas com acento, que é o contrário de boas, tá bom? Vamos lá. Aqui tem um exercício para a gente fazer. Eu queria muito comprar este carro, mas não tenho dinheiro. Dá para substituir por porém, não dá? Então é o mas sem i. Eu queria muito comprar mais este carro. Ó, mais este. Um a mais é soma, então tem o i. Mas não tenho dinheiro. Aí vem o outro mas, que é o sem o i. Mas, ou seja, porém, não tenho dinheiro. Aí depois a outra. Mais de uma pessoa faltou na aula hoje. Mais é quantidade. Quantidade de pessoas. Mais, com i. Mais pessoas faltarão amanhã. Ó, tá vendo? Mais pessoas faltarão amanhã. É o i de novo. Ou seja, mais quantidade de pessoas que faltarão amanhã também. Você é esperto, vírgula, mas, porém, né? Então é o mas sem i. Sou mais, com i, esperto que você. Eu tenho muito mais livros que você. Quantidade, então é com i. Mas, porém, você é mais, com i, inteligente. Elas queriam mais um copo de suco. Ó, quantidade, mais. Elas bebem mais que eu. Também a quantidade é com i. Deu para entender a diferença? Mas e mais aí nos exercícios. E agora vem então aquela história dos porquês. Nossa, nós temos em língua portuguesa 4 tipos de porquês. Então eu vou tentar explicar para vocês cada um rapidamente, porque a gente não tem mais muito tempo, tá bom? Vamos lá. Este porquê, separado, sem acento, ele vem sempre no início de uma pergunta. Ó, você vai começar a perguntar, é este porquê aí que você usa. Por que aconteceu tal coisa? É esse porquê, separado sem acento. Ou ele pode vir no meio da frase com o sentido de o motivo pelo qual. Você faz a substituição. Quando ele vier no meio da frase, você utiliza o motivo pelo qual. Se der certo, você já sabe que é ele. Então, ó, ele só pode vir ou no começo de uma pergunta, ou ele pode vir no meio de uma frase. Você percebeu que no final ele não aparece? Então ele não vai aparecer no final da frase. O segundo porquê é o separado também, só que com acento circunflexo, você está vendo? Ele é usado em perguntas. Aparece sozinho ou no final da frase. Então, sabe quando alguém fala alguma coisa, fala assim, você não vai poder vir amanhã, tá bom? Aí você pergunta assim, por quê? Ele vem sozinho, né? Por quê? Então ele vem com acento circunflexo. Ou ele pode, quando ele vem no final da frase. Eu não vou vir amanhã? Por quê? Eu não posso vir amanhã? Vírgula. Por quê? Aí ele vem também no final da frase, vai ter o circunflexo. Aqui tem uma observação. Todas as vezes que a palavra que vier no final de uma frase, ou seja, ela for a última palavra da frase, ela virá com acento circunflexo. Tudo bem? Por exemplo, quando alguém pergunta para você alguma coisa, você não entende, aí você diz assim, quê?
esse que sozinho terá que vir com o acento circunflexo, tá bom? Depois, nós temos agora os porquês juntos. O primeiro porquê junto, ele não tem acento. Ele é usado para respostas ou explicações. Ele pode ser substituído pela palavra pois. Tá? Então, assim, esse porquê, ele não vai vir, nunca será usado para perguntas, sempre para respostas ou explicações. Olha, eu não vim na aula ontem porque peguei muito trânsito. Pois peguei muito trânsito. Você substitui por pois e vai dar certinho. Você está explicando, tá vendo? E o último porquê, ele é junto com acento e ele pode aparecer no plural, ele pode aparecer como porquês. Além de porquê, porquês. E ele vai ganhar o acento circunflexo. Quando que usa? Sempre quando ele vier depois de o, os, do, dos, seu, seus. Exemplos, né? O porquê, os porquês, do porquê, dos porquês, seus porquês, seu porquê. Tá vendo? Ele vai vir, antes dele vai vir uma dessas palavras. Aí você vai usar esse junto com acento circunflexo. Por exemplo, quero que você me explique o porquê de sua ausência. O porquê, tá vendo? Ó, tem um o antes. Então é esse aí que você vai utilizar. Vamos lá. Então aí vem os exemplos. Porquê separado sem acento. Por que você faltou ontem? Olha lá, começo de pergunta, tá vendo? Agora no meio. Quero saber por que você faltou ontem. Ó, no meio da frase. E ele vem, então, quando ele vem no meio da frase, ele tem aquele sentido de o motivo pelo qual. Quero saber o motivo pelo qual você faltou ontem. Vamos lá, agora para o segundo porquê, separados com acento. Você não veio? Por quê? Olha lá, veio sozinho, tá vendo? E depois no final da frase, ó, você nunca me entende. Por quê? Vem no finalzinho da frase, viu? Agora, o outro porquê, junto, sem acento. Cheguei atrasado porque peguei trânsito. Ó, pois peguei trânsito. Você substitui por pois. E por fim, o último. Diga-me o porquê de seu atraso. Olha o o antes do porquê ali, tá vendo? Diga-me o porquê. E depois vem a última. Nem venha me apresentar os seus porquês. Certo? Então sempre vai ser junto com o circunflexo. Tem os e tem seus aí. Deu para entender? É assim que funciona aí a regrinha do porquê. Agora você pode fazer esses exercícios que estão aí, tá bom? Tente fazer esses exercícios. Eu vou fazer só o primeiro com você. Vamos lá. Por que ela não veio à aula hoje? Esse porquê qual que é? É o separado sem acento, porque ele está no começo da frase, no começo de uma pergunta. Lembra? Começo de pergunta, porquê separado sem acento. Aí vem a resposta, porque estava com dor de barriga. Pois estava com dor de barriga. Então é o segundo porquê, que é junto, sem acento. Ele vem para dar uma resposta a uma explicação. Tá? Então agora você tente fazer os outros aí, ok? Continuando. Agora vamos a outra dúvida muito comum. Ao encontro de e de encontro a. Qual é a diferença entre essas duas expressões? Geralmente a gente usa muito esse de encontro. Então você fala assim, nossa, o que você falou veio de encontro com o que eu estava pensando. É aqui que a gente está querendo dizer nessa hora. A gente está querendo dizer que a pessoa está dizendo exatamente aquilo que a gente estava querendo falar também. O que ela falou é o que a gente acabou de falar, veio de encontro, mas a gente está usando da forma errada, sabia? Olha só, vamos ver as duas situações aí. Como que a gente fala? O carro foi ao encontro do poste ou a gente diz o carro foi de encontro ao poste? A gente diz suas ideias vieram de encontro às minhas ou ao encontro das minhas? Tudo que você falou veio de encontro ao que eu falei. Tudo que você falou veio ao encontro do que eu falei. O ônibus foi de encontro ao muro, aí tá errado, é muro, tá? Ou o ônibus foi ao encontro do muro? Bom, afinal, qual é a diferença, né? Vamos ver. Quando a gente diz de encontro a alguma coisa, de encontro, essa expressão ela tem o sentido de choque, ela tem o sentido de impacto. Uma coisa estava vindo numa direção e a outra na outra direção, e elas se chocaram. Tá? Ou seja, tem um sentido de contradição, de coisas contrárias. Então, o carro ele foi de encontro ao poste. Tá? Eles se chocaram, tá bom? E não ao encontro, eles foram de encontro. Suas ideias vieram ao encontro das minhas. Quando a gente usa a expressão ao encontro, aí elas têm o sentido de concordância, de soma.
Então aí a gente diz, ah, que legal, suas ideias vieram ao encontro das minhas. Olha as criancinhas se abraçando aí, no sentido de que concordam, entendeu? Então, se a gente for rever aquelas frases, ó, o carro foi ao encontro do poste ou de encontro ao poste? De encontro ao poste, porque se chocou. Suas ideias vieram de encontro às minhas. Se a gente disser que as suas ideias vieram de encontro às minhas, a gente está dizendo que elas vieram em sentido oposto às minhas. Agora, se a gente disser que suas ideias vieram ao encontro das minhas, nós estamos dizendo que vieram somar com as minhas ideias. Tudo que você falou veio de encontro ao que eu falei, ou seja, veio contrariar aquilo que eu falei, veio se chocar com o que eu falei. Agora, tudo que você falou veio ao encontro do que eu falei. Então, ou seja, nós concordamos. O ônibus foi de encontro ao muro, ou seja, bateu no muro e não ao encontro do muro, tá bom? Essa é, pois, então, a explicação aí de que as pessoas têm tanta dificuldade muitas vezes, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou parar aqui e a gente vai continuar essa aula num outro vídeo, tá bom? Então é isso, até o nosso próximo vídeo.